Estamos ao vivo. Eu sei que é tarde, mas eu vou receber visitas amanhã e eu quero ter pães para assar amanhã. Então, vim para a cozinha. E se aparecer alguém aí que quiser conversar um pouquinho, enquanto eu estiver fazendo as minhas massinhas aqui, eu posso responder as dúvidas de vocês, que vocês queiram perguntar, queiram falar. Eu aqui hoje vou fazer as minhas massas, né? Do jeito que vocês já estão acostumados. Eu já dissolvi o levain na água. Nesse caso aqui, esse não é levain, esse é o único que eu tô usando um pré-fermento que sobrou, mas os outros são levain. E o que eu vou fazer? Eu vou misturar, vou fazer dobras enquanto eu estiver acordada e aí vou deixar fermentar no bowl. Amanhã eu mexo. Aí amanhã eu posso, se eu quiser modelar baguete, que eu tô gostando de fazer, né, o filão, que eu consigo assar no meu forno de pizza. Ou posso modelar e colocar no Banneton, deixo mais um tempinho na geladeira e asso mais tarde. É super possível. No curso você ensina quantos tipos de pães? Um só. A terapia do pão, eu ensino essa receita aqui que eu sempre faço, que é a minha receita básica. E quem aprende a receita básica e faz parte da terapia do pão, consegue entender o processo e consegue se libertar das receitas e fazer então com uma única receita todas as variações que você desejar. Não sei quem me assistiu no programa da Kátia Fonseca essa semana, né, no Melhor da Tarde, eu enchi uma mesa de pães. Todos aqueles pães foram feitos com uma mesma receita, que foi o Pão para Todos, receita que já está disponível nos destaques do Instagram já há bastante tempo. E é com aquela receita que eu faço todos os meus pães. Então eu ensino na terapia do pão essa única receita, mas eu ensino bem ensinado, né? A turma sai entendendo como é que as coisas têm que ser e aprendem a fazer suas próprias variações. A próxima turma é dia 8 agora, 8 de agosto. Já tem bastante aluno inscrito, mas essa é a vantagem da aula transmitida pelo Facebook, né? A gente consegue pôr numa mesma turma um número grande de alunos e consegue dar atenção para toda essa turma aí, tá? Então, quem ainda quiser participar, dá tempo de se inscrever. As inscrições vão acontecer até dia 30. Até dia 30 tem inscrições. Aí já tem gente que já tá inscrita na turma, né? Cris, fiz a terapia do pão e gostaria de saber se posso fazer o tortano com essa receita também. Pode sim, Fabiane. Olha, o tortano, para você pegar como base, né, tem nos destaques do Instagram o passo a passo, tanto da receita quanto do jeito de fazer a montagem. Mas o grande segredo do tortano é a montagem, tá bom? A massa é possível ser feita com essa nossa receita básica mesmo, tá bom? Bom, já preparei aqui a minha primeira massa. Quem tá me perguntando se eu tenho livro? Não tenho não, sabe, gente? Eu tenho um pouco de dificuldade de escrever. Eu gosto mais de falar e de me expressar e de me comunicar diretamente com as pessoas do que propriamente escrever. Tanto é que vocês podem observar que eu prefiro gravar vídeo do que fazer post por escrito.
Eu gosto desse contato pessoal. Quem quiser se inscrever, dá tempo, gente. Até o dia 30 eu vou aceitar inscrições, tá? As inscrições são sem burocracia, gente. É só me chamar no WhatsApp, eu passo os valores, passo o número de conta, pagou, tá inscrito. Tá bom? É bem sem burocracia mesmo. Ó, gente, vou começar outra mistura. Já tenho aqui levain e água. Vou dissolver e já vou fazer a minha massinha. Então, quem quiser se inscrever ainda dá tempo, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Muito obrigada. Vou fazer até dia 8, já reservei minha vaga. É isso aí, Patrícia. Tá reservado. Meu levain no 8º dia não cresceu nada. Acho que a água aqui tem muito cloro. Ah, sim, a água com cloro é problema. Porque, gente, o cloro... Pensem comigo. Por que o cloro é colocado na água? É para matar as bactérias que tem na água. As ruins, claro, mas mata as boas também, né? O cloro, ele não faz essa separação. Ah, vou matar o ruim, deixo o que é legal de fora. Não, mata tudo. Então, aí as leveduras e as bactérias do nosso fermento não se desenvolvem, tá bom? Então, tem que tirar o cloro da água. Ou você compra uma água mineral, que já é desclorificada, ou você ferve a sua água da rede pública e deixa decantar em temperatura ambiente ou resfria. E aí você utiliza essa água. Você vai observar que se tiver muito cloro, fica um fundo branco, né? Na garrafa que você deixa a água resfriar. Com cloro não é legal, tá? Beleza. Foi muito legal, né, gente, o programa. Mais gente me perguntando sobre a inscrição. A inscrição é pelo WhatsApp. Espátula. Essa espátula aqui, ó, é de um parceiro meu. Chama-se Risca-Pão, é da Rosana, uma amiga. E ela faz para vender. Tem para vender no Mercado Livre, mas vocês podem entrar no site dela, que é Risca-Pão mesmo, é a marca registrada dela. Pergunta se ela vende para vocês. É excelente, eu gosto muito dessa daqui. Didio é sucesso, que bom. Eu nunca tive problema com nenhum lugar para onde eu mandei o Didio. Ele se adapta perfeitamente. Ó, já tô pondo a farinha aqui na minha mistura. Já misturei o sal, o açúcar, já tá tudo aqui. Valor do curso... A terapia da pizza custa R$250 e a terapia do pão mais R$250. Se você optar por fazer a turma 2 em 1, ou seja, vai passar o sábado todinho comigo, sai por R$400. Mas, gente, eu venho avisando desde o começo do mês de julho, esses valores vão sofrer reajustes, ok? Eu tenho mantido os custos do curso desde o começo do ano e tenho feito o curso terapia ao vivo, né, que é esse transmitido pela internet, com 50% de desconto. Foi a minha maneira de contribuir com todo mundo aí por esse momento da pandemia tão difícil, né? A minha contribuição foi passar a transmitir meus cursos ao vivo online e trabalhar com 50% de desconto. Porém, tudo tá subindo muito, gente. As farinhas, que são as que eu trabalho, elas acabam que sobem muito, né? Custos todos aqui em casa. Acaba que tudo subiu muito. Então, essa pandemia tá se esticando mais tempo do que todo mundo esperava, não é mesmo? Então, a partir do próxima turma, nós já não teremos mais esse desconto. Eu vou retornar o curso ao preço normal. Então, minha gente, quem quiser pegar o desconto, que é esse preço que eu já passei, aproveita esse mês. Não deixe para depois. Porque depois eu já falei que vou voltar o preço ao normal e eu não quero ninguém chateado comigo dizendo por que eu não avisei. Então, eu já tô avisando com antecedência
que essa turma é a última com o preço 50% de desconto. As próximas turmas eu vou retornar ao preço normal, tá bom? Quem me pergunta sobre o passo a passo do Levando Zero, tem sim, tá, gente? Tem no YouTube, na Cozinha da Vovó, tem nos destaques do Instagram, hashtag Levando Zero, e tem no IGTV, Levando Zero dia a dia. Um IGTV para cada dia, tá bom? Então, só não faz o passo a passo do Levando Zero quem não quer. Tá em todas as plataformas. Você prefere usar o Levan 1, 2, 3? Eu prefiro, porque o 1, 2, 3 tem um tempo de fermentação que eu me adaptei muito bem para o meu tipo de pão. O 1, 2, 3 tem a consistência de massa ideal para entrar na consistência da massa do meu pão básico. Então, por isso, eu prefiro o 1, 2, 3. Nada contra o 1, 2, 2, mas para mim, o 1, 2, 3 é o ideal, como eu falei para você, tá bom? Eu sempre recomendo que, se você tá em dúvida, faz um teste. Prepara 2 pães lado a lado. Um você usa o levain alimentado 1, 2, 3. E o outro você usa o levain alimentado 1, 2, 2. Anota, compara e vê qual, no final do processo, deu um pão que você gostou mais. Porque, gente, não tem regra. O que tem é aquilo que te faz feliz. O que tem é aquilo que no final dá o pão que a sua família gosta mais. Tá bom? Então agora eu tô dando uma lavadinha na minha mão. E vou separar mais um bolo, vamos ver. Gente, eu sou nova nesse mundo, não entendo o que é 1, 2, 3. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui para quem é novo. O que acontece para tudo nessa vida quando a gente é novo? Aí você tá lá e entra num grupo onde todo mundo tá falando grego com você. Dificilmente você vai realmente conseguir entender todos os termos da panificação. Mas eu vou dar uma dica para você, que foi o que eu fiz quando eu comecei a fazer pão. Eu procurei no Google um glossário da panificação, termos usados na panificação. E fui lá, eu dava Google, o que é levain? Não sabia. Aí levain, fermento natural, conhecido, aparece os termos técnicos, aparece a descrição do dicionário, certo? O que é alimentar o levain? Aparece lá, porque assim, são muitas dúvidas, muitos termos técnicos que vão aparecer para vocês durante toda a vida que vocês forem fazer pães. E, gente, de boa, não é maldade o que eu tô fazendo, mas o Google, ele é o melhor lugar para você perguntar o que é alguma coisa, né? Não é o melhor lugar para dizer como faz as coisas, mas o que é, para você procurar uma descrição de alguma coisa, você não precisa consultar a mim, né? Que tô dando aula aqui e que tem um custo, né, na minha hora. Você pode consultar o Google, né? Porque é o que eu faço, gente. Quando eu tenho dúvida do que é alguma coisa, eu não pergunto para nenhum amigo meu padeiro, cara, o que é isso? Ele vai falar, pô, Cris, né? Estuda aí, cara. Então, assim, é simples. Eu digo para vocês fazerem o que eu faço. Quando eu tenho dúvida do que é um termo técnico, do que é alguma coisa, eu procuro fontes. Eu procuro Google, eu procuro algum livro. Tá bom, pessoal? E não me levem a mal, mas é assim, eu divido com vocês o que funciona para mim. Se funciona para mim, vai funcionar para vocês também. Porque, gente, de boa, todo dia tem alguma coisa que eu não sei, né? Então, é normal. 7 dias do Levando Zero sem evolução. Então, ó, gente que tá fazendo o Levan do Zero. Tem também nos destaques e tal,
as perguntas e respostas, as dúvidas mais frequentes. Porque, olha, pessoal, eu tô ensinando o Levando Zero, já vai fazer 4 anos. A sua dúvida já foi dúvida de muitas outras pessoas antes de você. O que que eu faço? Eu gravo vídeos, eu deixo lá tudo explicadinho, para que vocês, quando tiverem dúvida, não venham aqui fazer a pergunta que já foi perguntada milhares de vezes. Eu sei que para vocês é tudo novo, mas acreditem, 99% das dúvidas já foram perguntadas, tá? Eu vou responder aqui que o Levan tem 4 elementos: farinha de trigo, água, o operador e o meio ambiente. Se o seu Levan no 7º dia não mostrou sinal de vida, é porque algum desses 4 elementos estão com problema, né? Então você tem que continuar alimentando esse fermento, descartando metade e alimentando 1, 2, 3. Mas você tem que analisar, não pode ir só alimentando cegamente. Tem que parar e analisar. Será que essa minha farinha tá boa? Será que tá tudo certo? Será que a minha água é de qualidade? E se eu trocar a água? Será que esse potinho tá bom? E se eu trocar o pote? Será que eu não tô fazendo alguma coisa errada? Será que a minha mão não tem sabão? Será que eu não passei creme no corpo e vim mexer com fermento? Será que ali o potinho que eu lavei não veio com resto de detergente? Será que a água que eu tô pondo ali não tá com muito cloro? Analisem, tá bom? Porque em 7 dias já é para ter atividade. Se não tem atividade, tá errando em alguma dessas partes, tá bom? Meu pão hoje ficou com miolo pesado. Foi o meu 3º pão. Faz parte, tá bom? Quem tá começando, eu sempre dou conselho do que eu faço e do que funciona pra mim. Abre o caderninho e anota tudo que vocês fazem. Porque você dizer pra mim que seu pão ficou pesado, alguma coisa você mudou. Porque se você fez um pão bom ontem e fez um pão ruim ontem, o que que acontece? Você deu sorte ontem? Você tem que saber o que foi que você fez de certo e repetir. Se você não toma nota, você vive na vida louca. Um dia vai dar certo, um dia vai dar errado. E você nunca vai saber aonde foi que você errou. E o pior, também não vai saber o que foi que você acertou. Tá bom? Então anota, gente, tá? Nesse exercício da prática, tomem nota de tudo. Eu faço isso ainda hoje. Tá bom? Pão cheio de buracos. O que acontece? Então, existem buracos que são fonte de fermentação, são bolhas de CO2 na massa. São os famosos alvéolos, que é o que a gente quer. E existem buracos que são bolhas de ar que ficam encapsuladas na massa durante o processo de dobras ou durante o processo de manuseio da massa na hora da modelagem e da pré-modelagem. Quem costuma pôr muita farinha nesses processos, na bancada ou na própria massa, tendem a ter mais buracos no miolo, porque essa farinha crua que entra no processo da massa, ela gelatiniza e ela não deixa a massa se juntar. E aí fica esses buracos, o que a gente chama vulgarmente de miolo de tolo, que é a pessoa que vê aquele pão denso com aquele buracão isolado ali, ou um monte de bolinhas pequenas de fermentação e no topo umas bolhonas ali desproporcionais, principalmente junto das pontas do pão, que é normalmente onde se concentra o maior acúmulo de farinha na hora da modelagem. Tá bom, minha gente? Então, menos farinha na bancada na hora de processar e de trabalhar a massa. Tá? O meu YouTube é a cozinha da vovó. A farinha pode interferir no levain? Sim, pode interferir. Farinhas orgânicas tendem a ser melhores para o levain, porque são mais puras, né, no processo, desde o cultivo do grão até o processamento, o refino e a conservação desses grãos. A farinha orgânica tende a ser uma farinha mais pura, e aí por ela ser livre de veneno, agrotóxicos, antimofo, antiácaros e anti-tudo, ela favorece o desenvolvimento da bicharada aqui
do levain. Outra coisa que ajuda é o teor de glúten, né? Porque o glúten, ele é o que sustenta, né? As bolhas, né? A produção de CO2 da fermentação. Se você tem uma farinha pobre em proteínas insolúveis, você vai ter uma rede de glúten fraca. E aí o seu levain não vai ter um bom desempenho, uma boa performance na conservação desse CO2. Eu não sei se vocês entendem isso. Não é que o levain não vai produzir o CO2, ele vai. O levain não depende do glúten para ficar forte, mas o levain depende do glúten para que você enxergue o desenvolvimento, o crescimento e a conservação dessa produção de CO2. Tá bom? Eu sei que é confuso, mas com o tempo vocês vão perceber, né? Um bom time-lapse no celular mostra para vocês a diferença do crescimento, da curva de crescimento de um fermento alimentado com uma farinha fraca, né, com teor de proteína insolúvel baixo, e a diferença, por exemplo, de um levain alimentado com uma Manitoba, que são farinhas altíssimo teor de proteínas, tá bom? Tô fazendo pão agora também. De noite é o melhor horário, temperatura, o estado de espírito, calma. Gente, acalma, nós vamos dormir tudo tranquilo. Pão é terapia, pão relaxa. Tá estressado? Vai fazer pão, vai pensar na vida, vai ficar em contato com o alimento, aprender a controlar suas emoções, suas energias. Pão é tudo isso, né? Não é só o alimento do corpo, mas alimenta também o nosso espírito. Espera aí que eu volto. A cada processo, eu lavo aqui um pouquinho da minha mão. Gente, olha, sempre que eu vou pôr a mão na massa, eu procuro usar uma água livre de cloro, tá? Eu pego um potinho de água filtrada, ponho aqui do lado da minha área de trabalho e uso a água filtrada, tá? Porque a água da pia que você lava a mão e tal, ela também tá cheia de cloro. Isso é uma das coisas pelas quais você também pode ter problema no desenvolvimento do seu pão aí, tá bom? Dica, o Vinícius pediu aí dica de salto de forno. Então, gente, eu não sei que tipo de dica que vocês esperam, mas um bom salto de forno começa num pão bem fermentado, né? Você pode ter todas as condições ideais de forno. Se o seu pão não estiver bem fermentado, balbal, salto de forno. Outra coisa de salto de forno é a modelagem que você faz na sua massa. Se você modela a sua massa mais frouxinha, ela tende a esparramar um pouco mais, mas desenvolve um miolo mais alveolado, porque você não apertou tanto esse miolo. Se você opta por fazer uma modelagem mais apertada, mais justa, você espreme um pouquinho os alvéolos, mas você tem uma massa mais estruturada, então ela tende a subir mais. Então, modelagens justas tendem a dar mais saltos de forno. Modelagem frouxa tende a dar um miolo mais aberto, mas tende a dar um pão mais esparramado. Então, na vida são escolhas, né? A gente vai vendo aí o que é mais importante pra gente a cada momento. Outra coisa é a temperatura. Eu gosto de assar meus pães a 250 graus, mas esse número tem que ser real.
Não é 250 graus do seletor do forno. Porque eu sinto dizer para vocês, gente, mas o seletor do forno, ele mente. 99% deles mente para nós. Por exemplo, o meu aqui da minha casa, ele fala que tem 290 graus, mas ele atinge só 250, tá? Outra coisa importante, então, além de uma temperatura real, é que você tenha essa temperatura estabilizada, minha gente. Porque o que acontece? Eu boto lá meu pão no forno e o forno tá dizendo que está a 250 graus. Very good. Aí eu abro a porta do forno e sai um bafo de calor. Esse bafo de calor, pessoal, nada mais, nada menos do que o forno de vocês perdendo temperatura. E aí você pega e entra com a sua massa, linda, leve e loira, a 5, 6, 7 graus que a massa sai. 1 quilo de massa, 800 gramas de massa, geladíssima. E você enfia no seu forno. Automaticamente, o seu forno perde calor. Então, pessoal, você já não tem mais aqueles 250 graus que eu preciso para vocês terem um bom salto de forno. É aí que muita gente perde. E é aí que, às vezes, a gente indica para que vocês usem alguma peça que ajudem na estabilidade dessa temperatura. Porque o forno não tem nada, gente, que ajude a reter esse calor. Então, eu aqui na minha casa, eu uso o auxílio da chapa de aço. Todo mundo sabe, do meu amigo Luiz. O site dele é Na Chapa Brasil. Ele tem, inclusive, um cupom promocional para quem é meu seguidor. Quem quiser pode entrar em contato comigo que eu passo. E o que faz a chapa? 10 milímetros de aço da maior qualidade. 10 quilos, 7 quilos, 9 quilos de muito aço. Ele retém o calor. E a hora que a gente abre o forno, ele continua retendo o calor. Porque o aço demora muito para perder calor. E aí você pega e coloca a sua massa em cima da chapa, o que acontece? Todo o calor tá lá. Então você tem um bom salto de forno, tá? Esquentar a panela ajuda, tá bom, gente? Mas o principal, a maior perda de salto de forno aí dos meus alunos era a temperatura do forno. O forno esfria. Pode medir. Você bota lá 250, a hora que você abre já virou 230. A hora que você põe o pão já virou 220. Daqui a pouco, se você resolve botar 2 pães no mesmo forno, de 220 cai para 180. 180, gente, é passar bolo. E aí a turma não sabe por que perde, tá? Então, às vezes fazer investimento numa chapa parece muito simples, mas, cara, dá muito resultado. Eu tenho aí alunos mudando a história da vida do pão deles só de terem investido num equipamento como é a chapa. Pronto, terminei. Misturei todos os meus pães, vou ver mais algumas perguntas. E vamos cuidar da vida. Deixa eu ver. A colega disse que estava no mundo da lua e fez as dobras no intervalo menor. Fez as dobras de 20 em 20 minutos. Não tem problema. Se você conhece o ponto de fermentação da massa, você fica de olho, né, na fermentação e só põe para assar quando estiver bom. Talvez você tenha que esticar, né, esse tempo aí que você comeu na primeira fermentação, você vai ter que esticar durante a fermentação, a segunda fermentação. É simples assim. Quem conhece a massa não tem esse problema, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais temos de perguntas. Ai.
Vamos ver. Você acha bom colocar centeio para dar um up no levain? Um centeio orgânico, por exemplo? Não, para mim, eu não acho bom. Eu sei que tem aí muitas colegas minhas que fazem pães e que ensinam o processo de start com o centeio, porque o centeio tem muita vida, né? Então, ele puxa as leveduras. Mas assim, não é para dar um up, é para começar. Porque você contaminar o seu levain branco com centeio, você vai demorar muito tempo para você tirar depois esse rastro. E o centeio, ele tem uma característica que dá influência em tudo que você vai fazer na massa. Então, é como você colocar centeio na sua massa do pão, para ver se ele cresce mais depressa, para ver se ele fermenta mais depressa. Ele pode fermentar mais depressa, mas você vai perder em consistência, porque o centeio tem um tipo de formação de glúten muito diferente da farinha branca. E também você vai mudar aromas, sabores, aparência e tudo mais. Então pense, colocar centeio no levain para dar um up é a mesma coisa que colocar parte da farinha do seu pão de centeio para fermentar mais depressa. É isso que você quer? Vai mudar tudo por causa da pressa? Então tá, põe fermento biológico na sua massa, né? Que você vai fermentar mais depressa. E não vai estar fazendo nenhum pecado, vai estar fazendo fermentação mista, que é o que faz muita padaria que tem pressa. Simples assim. Fermentação mista não faz 100% levain. Se você quer up, se você quer gás, se você quer pressa, muda o estilo, tá bom? Quem faz levain tem que ter amor, paciência e esperar, né? O que constitui a força do levain é a alimentação regular, é a qualidade da farinha. Mudei de lugar aqui, né? E aí no trânsito dei uma travada, apertei o botão no lugar errado. O que eu queria dizer é que o que faz um bom levain é alimentação regular, farinha de qualidade, água de qualidade e não ficar usando excesso de produtos de limpeza, tá bom? Não inventa de ficar pondo coisa não, que ó, todo dia eu escuto alguém dizer, posso pôr mel no meu levain? Posso pôr farinha integral no meu levain? Posso pôr centeio? Posso? Pode, gente. Pode tudo, a vida é de vocês, mas eu não acho necessário, tá bom? Eu sou meio purista e eu acho que levain é só levain. Não boto nada dentro do meu. Eu comecei o meu levain já milhares de vezes e de todas as formas que vocês imaginarem. Toda vez que eu ouço alguém dizer, Cris, você já ouviu falar no levain do abacaxi? Faço. Cris, eu ouvi dizer que faz levain com Yakult. Já fiz. Ai, Cris, eu ouvi dizer que fulano de tal faz levain com aquele flaconete de Saccharomyces que tem na farmácia. Sabiam, gente, que dá para fazer levain com aquele líquido que tem lá na farmácia, que a gente usa quando tá com o intestino solto? É o Saccharomyces. São as bactérias boas, as bactérias láticas. Dá para fazer levain com elas também. Mas assim, custa 50 pau, né, a caixinha. E você pode fazer levain só com farinha de trigo e água, que vai dar igual. Tá bom, gente? Então, assim, acreditem, tenham fé, tenham paciência, tá? Para fazer um levain bem feitinho. Oi, Silvinho. Tô fazendo pão, meu amor. Resolvi que vou receber algumas pessoas aqui em casa amanhã, né? Família. E estamos aí já com a bandeira amarela, né? Então, família, a gente já tá se encontrando. E aí, quero que eles levem pães. Então, eu tô fazendo pães hoje, porque antes de ir embora, eu quero assar uns pães fresquinhos. Então, é isso que eu resolvi vir fazer. Cris, quando você refresca o Didi, você faz furo na tampa do potinho? Claro que não. Gente, levain não precisa respirar. O levain não precisa do oxigênio, não. O oxigênio que o levain usa vem da água. Tá bom? Liga não, ele não precisa de ar. Pode ser a pedra-sabão usada para pizza. Pode, a pedra-sabão ajuda a conservar o calor dos nossos fornos. Placas cerâmicas refratárias também ajudam. Quebra, né, gente? Eu já larguei mão desse negócio de pedra refratária,
Porque pedra refratária eu já quebrei umas 3. A pedra sabão eu também já quebrei uma. E pedra cerâmica refratária já morri de quebrar. E desde que eu ganhei a chapa de aço, eu não precisei investir em mais nada, gente. Acabou. Porque a chapa é indestrutível. Então, um investimento único para o resto da vida. Acabou isso aí. Vira e mexe, eu estava no meio do assamento do pão e a pedra quebrava. Eu tive curso de pizza que o aluno estourou uma pedra refratária na hora que ele foi pôr a massa. Então, assim, acabou esse pânico, sabe? De pedra refratária. Agora, com a chapa, não tenho mais medo. A chapa de ferro funciona, mas a chapa de ferro você tem que estar sempre passando algum produto, né, para ela conservar, ela enferruja muito e a conservação é mais difícil, mas funciona também, desde que ela não tenha cabos de madeira, não é? Tô lendo aqui, tá, povo? Tô lendo aqui, mas tem muita pergunta repetida. Gente, pão francês, tem 2 pessoas que me pediram aí. Não é minha especialidade não, tá? Mas o pessoal da televisão diz que é uma das receitas mais pedidas para eles lá na Band é de pão francês. Então, eu vou ver se durante essa semana agora eu faço alguns testes, porque, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês aqui, cá entre nós, olhos nos olhos. Muita gente está fazendo pão francês pela internet, mas o pão francês tem cara de pão francês, mas não tem cheiro e nem tem gosto de pão francês. E o miolo também não fica com textura de pão francês. Então, vamos trabalhar muito aqui com a sinceridade, que a gente pode chegar numa coisa próxima do pão francês, mas dificilmente a gente vai chegar igual ao pãozinho francês da padaria. Eu tenho muito amigo que trabalha em padaria, eu tenho amigo que tem indústria de pão francês. E assim, gente, a química do pão francês, da farinha que vai para as padarias, é muito diferente dessa farinha que a gente pega no supermercado. Por isso é muito difícil a gente conseguir fazer igual, tá bom? Além do que, pão francês não leva levain. Então, ele não tem nada de cheiro, nem sabor, nem acidez do nosso querido e amado levain. Então, a gente pode fazer uns pãozinhos pequenininho com cara de pão francês, usando levain, mas ele vai ter gosto, cheiro e textura muito diferente daquele pãozinho da padaria, tá bom? Mas como o pessoal da TV pediu, eu vou fazer aí um pãozinho francês, mas não vou fazer com levain. Eu sinto muito meus amigos que amam levain, mas o levain ainda é para poucos. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de ir para qualquer canal de comunicação em massa, eu procuro levar o fermento biológico e ensinar a longa fermentação através do fermento biológico. E aí, quando me sobra uma pontinha de tempo, eu falo para as pessoas que o fermento biológico com longa fermentação é bom, mas que o levain é ainda melhor. E aí, sempre desperta uma pontinha de interesse e a gente acaba trazendo mais gente para esse nosso mundo, tá bom? Então, pão francês, me aguardem, mas não vai ser com levain, tá? Cris, o meu forno tem vida própria. Coloco 250 e ele aponta 300. Não, ele deve subir, né? Não é que ele aponta, ele muda a temperatura. Você tem que chamar um cara que cuida de forno e regular, né? A chapa tem que ocupar todo o piso do forno? Então, depende do que você quer. Eu tenho uma chapa que o Luiz me deu logo quando ele lançou, acho que foi uma das primeiras. Se não me engano, acho que foi a segunda. A primeira ele deu pro Adriano, né, do Amo Pão Caseiro, e acho que a segunda ele deu para mim. A primeira não ocupa o chão todo do meu forno, mas eu
não acho bom. Eu queria que ocupasse, porque dessa forma eu só consigo pôr 2 pães em cima da chapa. E aí, se a minha chapa ocupasse o chão todo do meu forno, eu conseguiria pôr 4. E aí eu teria uma rentabilidade muito maior. Mas no meu Lair, ai gente, o Lair tá tão difícil, né? Nem vamos falar sobre isso. No meu forno elétrico, ele fez sob medida e a chapa ocupa toda a área. E eu adoro, acho ótimo. Aproveita, gente, o Luiz tá fazendo sob medida. Não tem nada melhor do que você ter um lastro de aço no fundo do seu forno. É vida, gente. Dá até para assar sem panela. Como você faz vapor no uso da chapa? Então, eu comecei fazendo vapor com panelinha, com assadeira, com vaporizador, né, de mão, desses de jardim, desses de cabeleireiro. Mas aí, o meu amigo Marco, da Tecmapan, ele importou e agora ele está fabricando no Brasil um vaporizador que ele chama de steamer. Cara, e isso aí é um vaporizador que distribui o calor de maneira uniforme dentro da câmara do nosso forno. Com segurança, porque só precisa virar a canequinha de água ali, né? E ele mora dentro do forno. Então, eu tenho gostado muito de fazer pães com o auxílio da chapa e com o auxílio do vaporizador. Inclusive, ontem eu postei vídeos onde eu fiz pães dentro do forno de pizza da Mundial com parceria do steamer da Tecmapan. E assim, gente, eu falo, vocês me conhecem, eu falo daquilo que eu uso, né? As pessoas me conhecem, mandam o produto para eu experimentar. E se eu acho que o produto é bom, e se eu acho que o produto vai ajudar outras pessoas, eu falo mesmo, tá bom? Então, assim, a chapa tem me ajudado muito e tem ajudado muitas outras pessoas, alunos meus que compraram por indicação minha e que estão me dando feedback de que estão super felizes. E o steamer foi a mesma coisa, o Marco mandou para mim o steamer, mandou de presente, eu preciso sempre agradecer demais. E, cara, eu tô muito satisfeita usando essa ferramenta, né? Eu já conhecia o steamer, porque quando ele mandou o Rofco aqui para mim por 20 dias para eu experimentar, veio um steamer dentro do Rofco, fazia parte da composição do forno. E aí, quando ele começou a vender avulso, eu vi o meu amigo Beto, do Beto Pão Puro, né? Quem não segue o Beto aí pode ir procurar, porque, cara, faz um trabalho lindíssimo. E aí, o Beto também estava usando o steamer, porque ele precisou aumentar a produção. E aí, eu falei pro Marco, Marco, eu penso que a parceria entre o lastro de qualquer forno e o steamer vai ajudar muita gente. Você tá vendendo isso avulso? Ele falou, Cris, eu não tava, mas agora eu arrumei um parceiro que tá produzindo aqui no Brasil e eu vou começar a vender avulso. Então, gente, o steamer já está disponível à venda no site da Tecmapan. Vão lá para vocês verificarem, tá? Não é um produto caro e é um investimento que vai se pagar em poucas assadas, vamos dizer assim, né? Porque pensa, se você assava um pão de cada vez na panela e você consegue passar a colocar 4 pães numa única fornada, porque você aliou a chapa e o steamer e passou a assar um pão fora da panela, você melhora muito a sua produtividade, vai vender muito mais pães e vai gastar muito menos gás, muito menos energia elétrica, se seu forno for elétrico. Tá bom, pessoal? Vamos ver o que mais. Quem não pegou... gente, quem não viu a minha apresentação no Melhor da Tarde com a Kátia Fonseca, e eu preciso falar, não é só a Kátia, por trás daquela câmera tem um cara que é meu irmão, que o Pão me apresentou, que é o Marcos Lima, o Marcão do MasterChef, e ele é que tá cuidando da produção
da parte gastronômica do Melhor da Tarde. É ele quem convida as pessoas, é ele quem cuida do conteúdo, é ele quem escolhe, né, junto com a produção, a pauta da parte gastronômica. Então, não posso falar só da Kátia, preciso falar do meu amigo Marcos Lima, que, Marcão, tamo junto, viu, meu irmão? Você é demais. Quem não conhece ele tem que conhecer, tá? E olha, gente, ficou salvo no YouTube do Melhor da Tarde, o programa inteiro. A minha parte é mais pro finzinho, né? São os últimos 15 minutos de programa. Eu sei que é muito pouco, mas já é um primeiro passo, né? Pra gente poder falar de longa fermentação na TV para a rede nacional. Tá bom, gente? Falei para o Brasil inteiro. Então, esses 15 minutos teve um alcance que eu nunca antes consegui, né? Também eles escreveram a receita no site do Melhor da Tarde, dá para pegar lá. E nos meus destaques do Instagram, a receita chama-se Pão para Todos. Tem o vídeo passo a passo, tá bom? Então, quem não viu, não se preocupa, não perdeu nada, vai poder conseguir ver tudo aí, tá bom? Olha, o processo da baguete original é diferente. A baguete tem uma receita específica, um tempo de fermentação específico. Eu fiz a minha baguete de ontem só com cara de baguete, tá? Porque eu fiz a minha receita do pão para todos. A massa que sobrou no programa da Kátia, da quarta-feira, eu trouxe para casa, dormiu na geladeira, no bowl, do jeitinho que eu trouxe da TV. Eu tava super cansada, tinha 2.000 directs para responder, tava enlouquecida e pus a massa na geladeira, sem fazer dobra, sem fazer nada. E aí, à noite, na hora de assar, eu modelei com formato de baguete e assei. Ficou muito bom, tá? Ficou muito bom. Depois que conheci o levain, não consigo usar fermento biológico. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu também sou apaixonada pelo levain, pelo sabor, pelo aroma, pelas propriedades e tudo mais. Mas, gente, o pão para todos, que é um pão de 24 horas de maturação na geladeira, a partir de 1 grama de fermento biológico, é um pão excelente. O desavisado come e não percebe a diferença. A gente percebe porque a pessoa que come levain, ela sabe, né, o sabor que tem. Mas o desavisado come e acha show. Então, não vamos demonizar o fermento biológico, ele nos serve muito, serve para muitos propósitos e eu não demonizo. Eu só acho que não temos que mentir, temos que trabalhar com a verdade. Põe biológico? Fala. Vamos lá, repete o Instagram do Luiz da Chapa. Na Chapa Brasil. Você pode colocar a chapa onde você quiser. Depende do que você vai preparar. Se você quer ela mais quente, você coloca ela mais perto da sua fonte de calor. Se você quer ela menos quente, você vai colocando ela mais longe da fonte de calor. Comprei um Lair, chegou com defeito. Gente, olha, eu queria dizer para vocês que eu tenho Lair há 30 anos. Esse Lair que eu tenho aqui, de quando a minha mãe se casou, são muitos anos atrás. E ele ainda funciona muito bem. Agora ele começou a dar defeito, né? Primeiro queimou a lâmpada, depois queimou a resistência de cima, eu troquei. Agora queimou a resistência de baixo, eu troquei. Deu defeito no seletor, eu troquei. Tá quase no preço de comprar um novo. Mas ainda funciona muito bem. Mas eu tenho ouvido muita reclamação de gente que comprou forno Lair, veio com defeito, que comprou forno Lair e a Lair não está entregando. Eu sofro do meu coração uma marca tão antiga, que produz fornos tão bons e que parece que está passando por maus momentos agora na pandemia, né? Como muitas empresas. Então, peço a Deus aí que ajude os empresários nessa caminhada e não permita que a Lair se perca aí nesse caminho, tá bom, gente? Deu defeito, entra em contato, reclama, eles trocam, tá bom? Vamos ter um pouquinho de fé aí, porque é uma empresa de muitos anos, uma empresa familiar, que nos atendeu aí por tantos anos, espero que ela se recupere.
tá bom? Força aí, Lair. Cris, cheguei atrasada em casa e não consegui ver a receita do seu pão. Pão para todos, hashtag pão para todos, tá bom, pessoal? Tem nos destaques do meu Instagram. Com quanto posso vender um pão com farinha de qualidade? Gente, olha, não é assim, tá? Eu não posso chegar para você e dizer, olha, eu vendo o meu por R$15. Ah, a Maricotinha vende a dela por 30. Nossa, fulano vende por 50. Não é assim que a gente escolhe preço. A gente tem que fazer uma continha de quanto paga na farinha, de quanto paga na água, de quanto paga no gás ou na rede elétrica, qual é a sua remuneração, quanto você gasta de embalagem, quanto você gasta de mídia social, quanto você gasta de transporte para entregar, quanto você gasta de tempo para entregar. É muita variável que você tem que pôr na ponta do lápis, porque teve um dia aí que eu resolvi falar num dos meus grupos, né, que tinha muito aluno querendo vender pães. Cara, 90% estava pagando para trabalhar, vendendo pães a R$15, quando descobriram que o custo de um pão de 500 gramas de farinha era R$12. Então, você imagina uma pessoa que estava vendendo esse pão a 15. E tinha gente que estava vendendo a 10. Então, assim, gente, vão vender? Façam conta, por favor. Cris, posso fazer a receita que você fez na TV com levain? Pode! É exatamente a mesma receita básica, gente. É igualzinho, tá bom? Pode sim. O fermento biológico me dá muita azia. Olha, eu vou fazer um desafio a você que tá dizendo isso. Normalmente, o que dá má digestão não é o fermento biológico, e sim a má fermentação deste pão que está sendo utilizado com fermento biológico. E a quantidade, tá? Eu aposto que pães que te dão azia estão sendo feitos com mais de 1 grama de fermento biológico e com menos tempo de fermentação do que 24 horas. Faça um teste, tá bom? Use aí o pão para todos e veja se ainda assim você vai ter má digestão. Mas se você tem como fazer o levain e tá feliz com isso, ok, siga em frente, tá bom? Mas só cuidado para não falar que é o fermento biológico que faz mal, porque não é, gente, tá bom? Não é. Vamos lá. Cris, como aprender a ver quando o pão já pode ser assado? Ah, Vânia, prática, né? Muita experiência, muito teste. Olhar a massa, assar, ver o resultado. Aí deixa mais um tempinho, anota, olha a massa, assa e vê o resultado. Você vai criar a sua memória, o seu padrão visual de quando é que vai tá bom para assar esse pão. Não é ninguém que vai te falar não, tá bom? O seu forno Lair demora quanto tempo para atingir 250 graus? Olha, meu forno Lair não é referência, já falei, meu forno Lair tem mais de 30 anos e ele esquenta em 15 minutos, fica maravilhoso. Então, não tenho reclamações do meu forno Lair, uma pena que os novos estão dando problema. Bom, eu acho que já respondi todas as perguntas, então vamos encerrando por aqui. Queria dizer para vocês que tem bastante gente nova no meu perfil e que quanto mais gente tiver no meu perfil, melhor eu consigo realizar o meu trabalho. Mais visibilidade a gente começa a ter, né? Não só nas redes sociais como fora. Então, assim, eu compartilho bastante conteúdo gratuito com vocês e eu só peço uma coisinha em troca, que é que vocês me ajudem a atingir mais pessoas. Então, por favor, compartilhem com os outros esse link. Aqui embaixo, ó, pessoal,
tem um aviãozinho. Mandem o link dessa live para o maior número de pessoas que vocês puderem. De preferência, mandem para pessoas que não conhecem o meu trabalho. Vamos trazer mais pessoas do nosso relacionamento para o mundo do pão. Fazer pão é bom demais. E quando a gente faz junto com amigos, junto com a família, fica melhor ainda, tá bom? Então compartilhem o link, compartilhem o meu perfil, marquem nas minhas postagens sempre algum amigo que vocês acham que vai ser bom para eles conhecer esse mundo do pão, conhecer um pouco mais da nossa terapia. Vamos espalhar, vamos transformar esse mundo num mundo de pessoas que se tratam através do pão, porque o pão é uma coisa mágica, né? Hoje eu vi o programa na televisão da Globo e ele fala que não é à toa que Jesus escolheu o pão, né? Para compartilhar, ele escolheu o pão como símbolo de um alimento maior. Então, gente, o pão tá aí há muitos anos, o pão vem alimentando a gente no corpo e no espírito também há muito tempo. E eu falo uma coisa, sabe, gente? Ninguém aprende nada sozinho, não. Então, bora dar os créditos. Poxa vida, aprendeu alguma coisa comigo? Fala que foi comigo. Me marca, põe o meu Instagram lá, tá bom? Para que outras pessoas também possam vir aprender. É muito feio. Eu tenho visto muito por aí na internet gente se apropriando de conteúdo de outras pessoas. Gente que acha que é bonito dizer que é autodidata e que aprendeu tudo sozinho. Mas, na verdade, não aprendeu, chupou o conteúdo pelo Google, né? Deu um Google lá, baixou PDF e sai dizendo que aprendeu sozinho. Não é assim. Temos que dar os créditos, temos que dizer, olha, aprendi com a Neide Rigo, olha, aprendi com o Luiz Américo Camargo, olha, peguei essa receita com a minha sensei Mari Hirata. Não tem um dia que eu não agradeço aos mestres que me trouxeram a luz do conhecimento. Então, quando eu vejo alguém que nunca fez pão e que amanhece dizendo que aprendeu, eu fico chateada, pessoal, porque ninguém aprende sozinho, tá bom? Então, vamos compartilhar, vamos dar os créditos. Quem tiver interesse em fazer a minha oficina é dia 8/8, ainda tem vaga e eu vou aceitar inscrições somente até o dia 30. Porque a partir do dia 30 eu começo a entregar conteúdo. E aí vou preparar as pessoas, vou ensinar a preparar o fermento biológico se for o caso, vou ensinar como é que alimenta o levain para todo mundo estar com o levain alinhado até o dia da aula, vou orientar equipamento, materiais, insumos. Então, assim, tem que fazer essa inscrição no máximo até uma semana de antecedência. Eu tive um imprevisto, o curso era para dia 1º, mas não vai ter luz na minha região, né? A Enel vai fazer uma manutenção preventiva aqui e vai desligar a energia o dia todo do quarteirão todo. Então, infelizmente, tive que adiar, o que é um ganho para muita gente que vai ter aí mais tempinho para se preparar e para poder também tomar conhecimento e tomar decisão se é isso mesmo que quer. Porque a oficina Terapia do Pão e da Terapia da Pizza é uma vivência, é uma experiência, é um relacionamento. A gente faz o curso e fica amigos pro resto da vida. Porque, ó, eu falo que vou desmanchar os grupos depois de 30 dias. Quem disse que eu consigo? Não tem um dia que um aluno me liga e me pergunta alguma coisa que eu vou deixar de responder. Não deixo de responder. Alunos que já fizeram curso comigo há mais de 2 anos e eu ainda estou ensinando, gente. Toda vez que eles querem saber uma coisa nova, é para mim que eles ligam. E eu fico muito feliz com essa conexão, porque mostra que eu fiz bem o meu trabalho, né? A aula é ao vivo, gente. Não é uma aula gravada, não. Tá? Eu gosto de saber que tem alguém do meu lado. Esse negócio de falar para a câmera sem ter ninguém aí do outro lado, eu não gosto muito, não. Eu sei que é o futuro, né? Porque para fazer
aula ao vivo eu tenho que estar presente, e fazer aula gravada é moleza, né? Porque você bota lá disponível e distribui. Mas é isso aí, gente, a live vai cair, eu não vou salvar essa live. Deixo aqui meu muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus. Toda e qualquer informação, entre em contato comigo.